Bom dia, alunos. Vamos iniciar nossa aula agora, nosso vídeo aula, com o tipo de gênero, chamado lendas. Então vamos ver. O que são lendas? Lendas são narrativas, ou seja, histórias contadas fictícias. Então são narrativas fictícias criadas pela tradição oral, Antigamente era de forma oral que era contado, as lendas, hoje em dia já vem escrito nos livros, e transmitidas de geração para geração, com o objetivo de explicar, de forma simbólica, fenômenos naturais, sobrenaturais também, que não são naturais, são diferentes, e históricos, que povoam a imaginação das pessoas, ok? Então vamos ver agora, a respeito, revisando lendas. O que é lenda, Agora vamos para origem das lendas. O Brasil é formado por muitos povos, de maneira que as nossas tradições populares tiveram influência dessa miscigenação, a mistura de povos aqui, como o africano, o português, os portugueses, os africanos e os indígenas, que já habitavam aqui. Vários povos indígenas já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Depois foram trazidos escravos africanos de variadas descendências. A imigração de europeus, pessoas que vinham da Europa, e asiáticos que vinham da Ásia para o Brasil, também contribuiu para a nossa riqueza cultural. Entretanto, nossas lendas tiveram origem predominantemente nos povos indígenas, africanos e portugueses. Conheça a seguir um pouco mais sobre cada tipo de lenda conforme essas origens. Vamos ver as indígenas, as lendas indígenas. Diversas histórias indígenas permanecem até hoje na memória do povo brasileiro. Essas narrativas foram transmitidas ao longo dos anos pelo contato entre indígenas e o homem branco. Muitas lendas foram transmitidas oralmente na língua tupi, falada por nativos brasileiros, os índios daqui da terra. Para os indígenas, as lendas eram uma forma de explicar muitos acontecimentos em suas vidas, além de ter importância religiosa, ok? Agora, em relação às lendas portuguesas, dos portugueses. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já possuíam sua própria riqueza em contos populares, herdados pelo contato com outros povos, como os mouros, os franceses e espanhóis. Vários personagens e histórias conhecidas no Brasil são herança portuguesa, porque foram eles que nos colonizaram, como o lobisomem, o Pedro Malassartes e os contos de fadas. Agora vamos ver as lendas africanas, dos povos africanos. As histórias contadas para as crianças passaram a ser as de origem africana e acabaram tornando-se parte da tradição brasileira com o passar do tempo. Além de começar as próprias histórias, os africanos também deram novas versões às narrativas de origem portuguesa. Continuando. Principal característica das lendas. Bom, principais características da lenda. Apresentar de forma simbólica uma explicação para algo que teria origem desconhecida, certo?
Então, a principal característica das lendas é apresentar de forma simbólica, certo? Uma explicação para algo que teria origem desconhecida, igual a lenda, o nascimento do rio Amazonas, né? Continuando. Gêneros, o gênero das lendas. O gênero das lendas o gênero da lenda, ele é narrativo. Por quê? Porque ele conta a história o tempo todo. É uma história contada. E também é ficcional, porque é misturada com ficção, né? Existe a realidade e existe também a parte ficcional. Então, o tipo de gênero das lendas é um gênero narrativo ficcional. A importância das lendas serem registradas. A importância é a valorização e a conservação da cultura dos povos a quem pertencem essas histórias, né? A pessoa tem que manter viva essa tradição lendária, né, das lendas, porque foram criados pelos povos. Se as pessoas não anotarem, não mostrarem nos livros, não passarem para os povos seguintes, né, e uma nova geração, serão esquecidas. Então, deve haver a conservação, né, da nossa cultura, certo? E dos povos a quem pertencem essas histórias. Continuando. Figura de linguagem utilizada é a personificação. Bom, a personificação é um tipo de figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados que não têm vida, ou então a objetos, né? Vocês já viram algum objeto falar, um objeto chorar? Vocês já viram, por exemplo, o gato soluçar de tanto chorar, ou o gato dançar? Então, as lendas, elas levam dentro delas a inclusão da personificação, a atribuir características a seres que são inanimados. No caso do texto lido, a lua. A lua não tem, recebia atribuição humana, não é? Características humanas, e não tinha nada a ver. Então, a personificação é o tipo de figura utilizada, figura de linguagem utilizada nas lendas, ok? Continuando, o objetivo... O objetivo das lendas. O objetivo das lendas é explicar fatos e fenômenos da natureza, não é? Fatos que ocorrem, né? E fenômenos que acontecem na natureza. Tipo, como é que se fala? Tem muito a ver com as lendas indígenas, né? Que falam muito da natureza em si. Agora, o público-alvo das lendas são a todos os públicos. Todos gostam de lendas. Todos podem ler lendas porque são passados de geração em geração. E isso tem que ficar predominante, né? Não deve cair no esquecimento. E as características da lenda que elas possuem uma narrativa ficcional. Ou seja, o seu desenvolver, a sua história, ela mistura realidade com ficção, com criação, né? Com coisas sobrenaturais, tá? Explica também a origem de algo. Então, por exemplo, como surgiu o rio Amazonas, como surgiu a Vitória Régia. Eles tentam passar de forma lendária, através de lendas, a criação de alguma coisa da natureza, ok? E também apresenta os elementos da narrativa. Existem personagens, não é? Pode ver que os personagens que apareceram no texto lido por vocês foram a lua e o pássaro, não é? Apresenta um narrador que ele não participa, ele é só um narrador observador, ele só observa e fala dos personagens, mas ele não entra,
ok? Apresenta uma narrativa, uma história que é desenvolvida, não é? Apresenta uma ficção misturada com a realidade. Então, vocês podem observar que, resumindo, outro tipo de elemento da natureza, o tempo e o espaço são indeterminados. A gente não sabe quando exatamente aconteceu, em que dia foi, em que horas, né? Em que lugar. Então, fica de forma indeterminada. Eles colocam muito, há muito tempo atrás, e numa época distante, né, num determinado lugar, mas eles não mostram de forma determinada para a gente saber quando e como, né? Ou seja, e onde, tá? Então, aqui hoje, vocês aprenderam o desenvolvimento das lendas, certo? Vocês vão ler novamente, vão observar o vídeo, prestar atenção e para vocês tentarem, dentro do texto, reconhecer todas essas características que foram faladas, ok? Então, uma boa tarde para vocês e fiquem com Deus. Um beijo.